Graça e paz, irmãs, irmãos, seguimos celebrando a ressurreição de Jesus. Na verdade, todo domingo é dia de celebrar a ressurreição de Jesus. A própria palavra domingo quer dizer dia do Senhor. E o dia do Senhor, para nós cristãs, é o dia da ressurreição. Aquele primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou, serve de referência para nós por toda a vida, por toda a história da fé cristã. Primeiro dia da semana, o domingo, é por excelência o dia do Senhor, o dia de celebrarmos, rememorarmos e experimentarmos em comunidade de fé a presença do Jesus ressurreto. Por isso que nos reunimos todo domingo para rememorar, para louvar, para celebrar esse Cordeiro, esse Jesus que ressuscitou, que é digno, como disse o texto de Apocalipse, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E o texto deste domingo encontra-se em Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 9. Então, Atos capítulo 9, versículos 1 a 20, que diz assim: Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém todos os homens e mulheres que encontrassem seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repentinamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, entre na cidade, e aí dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então, o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: Prepare-se e vá até a rua que se chama Rua Direita, e procure na casa de Judas um homem chamado Saulo, apelidado Saulo de Tarso. Ele está orando e acaba de ter uma visão. De fato, ele viu um homem chamado Ananias impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muita gente falar desse homem e do mal que ele fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes que recebeu dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo:
Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu dos olhos de Saulo alguma coisa parecida com escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo se levantou e foi batizado. Logo depois comeu e ficou forte como antes. Saulo passou então alguns dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Que maravilha, irmãos e irmãs, o encontro com Jesus ressuscitado, transformando vidas. O encontro com o ressuscitado, transformando radicalmente vidas. Foi o que aconteceu com Saulo, que mais adiante passará a se chamar Paulo. Saulo, como foi dito e esclarecido no texto, já no versículo 1, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Saulo conhecia profundamente a lei de Moisés, conhecia os costumes judaicos e era muito zeloso por esta lei, por esse legado desde Moisés e os profetas. Ele conhecia e zelava muito bem. E Paulo, a partir dessa visão da sua fé judaica, baseada na lei, dos profetas, dos livros de sabedoria que ele conhecia bem, a partir de tudo isso, Saulo considerava que o certo era perseguir os cristãos, era perseguir aqueles primeiros discípulos e discípulas de Jesus. E Saulo, a partir das suas convicções, como diz o texto, só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Esta era a convicção de Paulo. Para ele, defender a verdade, defender a lei de Deus, implicava em perseguir aqueles que afirmavam que Jesus era o Salvador. E essa compreensão de Saulo era de muitos naquele tempo, que defendiam a lei judaica, fariseus, sacerdotes, doutores da lei, como nós vimos em textos anteriores. Muitos perseguiram Jesus, e Saulo considerava que os discípulos e discípulas de Jesus também, assim como Jesus foi perseguido e morto, esses discípulos e discípulas também deveriam ser perseguidos e mesmo entregues à morte, porque eram blasfemos, eram subversivos, eram pessoas que não estavam de acordo com os ensinamentos de Deus. Ora, cheio dessa convicção, Paulo foi a Damasco com uma carta de recomendação, justamente a fim de levar presos para Jerusalém todos os homens e mulheres que encontrassem seguindo o caminho. Seguir o caminho aí significa seguir Jesus. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E muitos que seguiam Jesus naquela época eram conhecidos como aqueles que seguiam o caminho. Era uma forma de dizer, se referia a quem seguia Jesus. Bem, Paulo foi muito convicto de que deveria perseguir, prender os cristãos e levá-los para Jerusalém presos. Só que aí no caminho para Damasco, que fica em torno de 200 quilômetros de Jerusalém, ele estava na sua montaria e de repente se viu cercado por uma luz que vinha do céu. Saulo ali cercado por uma luz, e nesse momento ele cai do cavalo, ele cai por terra e ouve uma voz, e essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ainda sem saber muito bem o que estava acontecendo, Saulo perguntou:
E a voz respondeu: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Vejam que Jesus se identifica com seus discípulos e discípulas. Perseguir os discípulos e discípulas de Jesus era perseguir o próprio Jesus. Por isso que Jesus disse: por que você está me perseguindo? Eu sou Jesus. Primeiro ele pergunta: por que você me persegue? E depois Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Perseguir discípulos e discípulas era perseguir o próprio Jesus. Jesus se identifica com aquelas comunidades que o seguiam e continuavam a anunciar a ressurreição. E Paulo, depois desse momento, Jesus disse: agora levante-se, entre na cidade e aí dirão o que você deve fazer. E Saulo, como diz o texto, ficou sem enxergar, ele perdeu a visão. Ele não conseguia enxergar e foi levado pelas pessoas que o acompanhavam até Damasco e ficou 3 dias sem poder ver e não comeu nem bebeu nada. Vejam, 3 dias. Jesus também ficou 3 dias entre a sua morte e a ressurreição. 3 dias ele tem esse significado de uma mudança radical e integral. Por isso que Jesus ficou 3 dias entre a sua morte e a ressurreição. Por isso que Jonas, no livro de Jonas, ele fica na barriga do peixe 3 dias também, porque ali Jonas passou por uma conversão profunda. Ele que não queria anunciar ao povo de Nínive um chamado à conversão e à misericórdia de Deus, depois daqueles 3 dias na barriga do peixe, Jonas sai para anunciar a Nínive o chamado à conversão e à misericórdia de Deus. Paulo, ainda Saulo aqui, também ficou 3 dias sem enxergar. E aqui nós encontramos nesse texto, irmãos e irmãs, que Saulo precisou perder a visão para aprender a ver a vida com outros olhos. Foi a partir da experiência da cegueira que ele pôde enxergar novamente, mas não da mesma maneira de antes, mas enxergar a vida de um outro modo. Saulo, que perseguia os cristãos, passou por uma experiência transformadora e passou de perseguidor a apóstolo. Um homem que perseguia e respirava maldades contra cristãos e cristãs, a partir dessa escuta da voz do Jesus ressuscitado, a partir desse encontro com o Jesus ressurreto e o encontro com a comunidade que Ananias representa aqui, a comunidade daqueles que ele perseguia, a partir deste encontro, Saulo vai se recuperar da cegueira para enxergar a vida com outros olhos. Ele precisou ficar cego para enxergar a verdade. E Saulo ainda, nessa experiência de nascer de novo, contou com a ajuda de Ananias. Ananias, que significa Deus é gracioso. Ananias foi a expressão da graça de Deus. Ananias que representava as primeiras comunidades que chamavam e orientavam as pessoas para o encontro e uma vida com Jesus ressurreto. E nesse texto não só Paulo passa por uma transformação radical. Paulo que passa de perseguidor a anunciador de Jesus ressurreto, como vemos lá no final do trecho que lemos. Ananias também passa por uma transformação profunda, porque Ananias a princípio ficou muito preocupado com aquele chamado. Quando ele recebe o chamado para encontrar Saulo, ele diz: olha, o povo fala sobre esse homem, já ouvi muita gente falar desse homem e do mal que ele fez aos teus fiéis em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem plenos poderes que recebeu dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E Ananias invocava o nome de Jesus. Mesmo assim,
Jesus disse a Ananias: vá, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. E Ananias também passou por uma transformação profunda, porque a princípio ele estava com medo. É como que pedir a caça para ir ao encontro do caçador. Ananias tinha medo de ir ao encontro de uma pessoa que ele sabia que perseguia, prendia e encaminhava à morte cristãos e cristãs como o próprio Ananias. Mas Ananias ouviu a voz de Jesus e venceu o medo com a fé. Ananias experimentou essa mudança de vencer o medo a partir da fé. E com essa fé, corajosamente, ele foi ao encontro de Saulo. E não só ele venceu o medo com a fé, como ele venceu também os preconceitos. Ananias foi além dos rótulos, porque ele via Paulo como um perseguidor, mas ele conseguiu enxergar além dos rótulos, além dos preconceitos, e foi ao encontro de Saulo. Ele ali derrubou barreiras e construiu ponte para ir ao encontro de Saulo. Ele deu esse testemunho de uma fé que com coragem experimentou o encontro e dialogou com o diferente, e dialogou com aquele que a princípio era um opositor e até um inimigo. E assim Ananias se encontra com Saulo e diz: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho me mandou aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ananias teve a coragem de ir ao encontro de um inimigo, de alguém que se colocava como inimigo, como opositor, como perseguidor. E chegando lá, Ananias chama esse homem, que era uma ameaça a princípio, de irmão. Ananias tem a coragem de enxergar no inimigo um irmão e levar a mensagem do Deus vivo. E assim, impondo as mãos, Ananias fez com que Saulo ficasse cheio do Espírito Santo, e aí imediatamente caiu dos olhos de Saulo alguma coisa que parecia com escamas, e aí sim ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou e foi batizado. Depois comeu e ficou forte como antes. Saulo mudou radicalmente de perseguidor a discípulo, a apóstolo, a mensageiro de Jesus ressurreto. E Ananias também experimentou uma mudança profunda, porque conseguiu vencer o medo e ir ao encontro de uma pessoa que era inimiga. E não só isso, como derrubou barreiras, ultrapassou os rótulos e encontrou naquele opositor o irmão, e assim o chamou de irmão na força do Espírito Santo. Em seguida, Saulo passou então alguns dias com os discípulos em Damasco, e aí vem a prova da conversão de Saulo, e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Vejam que o texto começa com Saulo indo buscar nas sinagogas os discípulos de Jesus para prendê-los, e o texto termina com Saulo pregando nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o poder do Espírito Santo, e essa é a transformação que opera a presença de Jesus ressurreto. E assim como lá, Jesus ressurreto está conosco. Ele está conosco aqui nessa manhã. Ele está conosco na Santa Ceia. E esse Jesus ressurreto caminha conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esse Jesus ressurreto, que vem para se encontrar conosco, Ele quer que nós escutemos a sua voz. E quer também que nós experimentemos uma mudança radical nas nossas vidas. Assim como Saulo mudou, e mais adiante passa a se chamar Paulo, e mesmo antes de se chamar Paulo, já estava nas sinagogas afirmando que Jesus é o Filho de Deus.
assim também nós somos chamados a mudarmos profundamente e a nos tornarmos vivenciadores e anunciadores de que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Senhor, é o Salvador. E assim também somos chamados a mudar como Ananias mudou, e que assim possamos ter coragem de levar o nome de Jesus até mesmo a quem possa parecer um inimigo, uma pessoa estranha, uma pessoa que se coloca como opositora, uma pessoa que pensa diferente de nós, que possamos ter essa sabedoria que Ananias teve, essa transformação que o fez encontrar em alguém que parecia um opositor, um irmão, tratá-lo como irmão, acolhê-lo como irmão na comunidade, batizar, orientar e caminhar com esse irmão no caminho de Jesus. Que assim, irmãos e irmãs, possamos experimentar o Jesus ressuscitado na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa família, na nossa casa, onde quer que nós estejamos. E que essa experiência da presença do Jesus ressurreto transforme as nossas vidas e cada vez mais transforme para que possamos seguir com fé, coragem, ultrapassando muros e barreiras, Ele que é o nosso Senhor e Salvador. Que assim, irmãos e irmãs, possamos continuar experimentando a presença de Jesus ressurreto de forma viva nas nossas vidas, e que essa experiência do Jesus ressurreto nos transforme, seja uma experiência transformadora para nós e nos leve a viver uma vida nova, assim como foi Saulo, que passou a ser Paulo, o apóstolo das nações, assim como foi com Ananias. Possamos experimentar a presença do Jesus ressurreto, transformando as nossas vidas. Amém.